Fernando, o vidro balança. Essa questão de furacão, o Cauã que ele fez. Para mais dicas matrimoniais. Fica muito titica. Quebrou aqui. Sobre pré-menopausa. Agora vamos montar. Bom dia. Eu sei que a luz tá horrível. 6h30 da manhã, a gente já tá escuro lá fora. Estamos aqui nos preparando para o furacão Milton. Meninas, pensem em vocês que eu falei com vocês um monte e não gravou nada. Que toda vez que eu entro no carro é isso, meu telefone tá conectado com o carro, ele para. Vamos lá, estamos aqui nos preparando para o furacão Milton, que vai passar por aqui. Aqui na Flórida, estamos dizendo que vai passar por Orlando. Não sei como vai ser, tô falando que vai ser forte, né? Espero que não, gente, espero que não. Mas enfim, é isso. E eu vou trazer vocês com a gente durante as 48 horas, 2 dias com a gente nessa experiência. Não sei como será, mas vou compartilhar tudo com vocês. E estou aqui indo pra academia porque, eu nem lembro se eu comentei, fechar a academia do condomínio. O Fernando acordou pra fazer cardio. Aí eu levantei, ele já tava lá tomando café, ele falou, ó, esquece, porque tá fechado. E eles não avisaram no e-mail, ficaram de avisar, não avisaram. O Fernando falou que chegou lá, tinha um aviso na porta só, dizendo que vão abrir só sexta-feira, nem sei porquê. Bom, eu tô indo na academia, que a gente sempre treina. E eles vão fechar hoje às 11 horas da manhã. Só que hoje é dia off do treino meu, hoje é só cardio. Então eu tô indo só pra fazer cardio. A única coisa que é um saco, gente, que eu não gosto de manhã acordar e ter que me arrumar, né? Gosto de meter a roupa e fazer o cardio. Só que eu tive que passar alguma coisa nesse rosto, porque eu acordo com o rosto inchado. Enfim, passei só o BB Cream e o rímel e taquei a roupa em cima. Tô levando minha mochila só pra eu poder guardar a chave do carro, porque já que eu vou pra academia, eu vou fazer sauna, né? Já que eu vou estar lá, né, gente? Não tem desculpa. E é isso. Começou a chover. A hora que eu levantei, não tava chovendo ainda. Agora começou a chover. E é chuva, gente. Vai ser chuva atrás de chuva o dia inteiro. Amanhã também. E é isso, gente. Vem passar esse dia aqui comigo. Vai ser o dia trancado dentro de casa mesmo. Que é o que melhor que a gente pode fazer é isso. Pra se proteger de qualquer coisa que possa acontecer. E é isso, eu vou falar com vocês mais sobre essa questão de furacão. Nós passamos por um furacão aqui, que estão comparando com esse furacão, talvez até piores, falando que pode ser, em 2017, que foi o furacão Irma, né? E foi bem forte, tanto que a gente na época teve que colocar o sofá atrás da porta pra segurar, assim, que a gente achou que podia abrir a porta, tão forte estava o vento. Eu vou ver se eu consigo achar foto. Se eu achar, vou deixar no canto da tela pra vocês verem, tá? Que mais? A gente ficou sem luz, ficou sem energia, acho que 2 dias, não lembro se foi 1 ou 2. Espero que não, gente, porque essa parte é chata, né? Mas enfim, é isso. Vem passar esse dia comigo que eu vou compartilhar toda essa experiência com vocês, junto com a minha rotina. Aqui, meninas, ó, estou aqui. Academia lá embaixo, ó, a outra parte da academia. Aqui em cima tá vazio. Tem só uma moça ali treinando, não vou nem pegar, mas ó, vazio. Cardio feito, meninas. Fiz 1 hora, não, 50 minutos de esteira. Fiz 50 minutos de esteira, tá dando pau, gente, o telefone. Eu sei que tá travando, porque tá quente, que eu tava na sauna. Fiz corridinha na esteira. 20 minutos de HIIT. Muita sede. Tá chovendo. Vai chover sem parar, né? Agora eu vou pra casa, que eu sei que o Fernando vai precisar do carro. Porque a academia vai fechar 11 horas. E ele vai vir treinar, entendeu? E eu tô com fone de ouvido ainda. Porque eu tava ouvindo um podcast muito bom, gente, da Juliana Góes. Como eu gosto dela, gente. E ela é de Santos. Ela é lá da minha terra. Gosto muito dela. Ela é muito inteligente. Eu gosto de ouvir a voz dela falando. Eu sou fã dela há muito tempo. Antigamente eu assistia uns vídeos dela. E fazia bastante tempo já que eu não assistia. Que eu não ouvia ela, né? E aí há pouco tempo eu voltei a ouvir. Eu comentei com vocês. Ela é muito boa. Vale muito a pena ouvir os podcasts dela. Se você puder ouvir.
Eu acho que ela disponibiliza no YouTube também. Mas eu tenho ouvido... Ai, deixa eu virar aqui pra me cortar caminho. Eu tenho ouvido ela no Spotify. No Spotify, vocês falam, né? E é isso, minha gente. Vou pra casa, chegar lá, tomar meu shot. Vou ver se eu consigo fazer o Vecchios. Não tenho certeza se eu tô afim. Vou decidir a hora que chegar lá. Meninas, já estou aqui, ó, com o meu cafezinho com colágeno. Esse colágeno é um colágeno que eu recebi de uma marca muito bom, gente. Colágeno com glucosamina e coendrotin, que é ótimo para as nossas juntas. O colágeno em si ele já ajuda, já é muito bom, mas adicionando ainda mais essas duas substâncias aí ficou top demais. E meninas, para começar esse vídeo com o pé direito, né, com essa chuvinha gostosa que tá lá fora, por enquanto essa calmaria, né? Pega aí sua bebidinha preferida e vem dar esse golinho gostoso com a tia Rê. Olha a chuva rolando solta, gente. Olha a chuva rolando solta, ó. Bom, meninas, vocês viram aí, né, essa chuvinha gostosa. Que fique só assim, uma chuvinha gostosa, né? Ai, ai. Bom, já são 10h30, gente. Não fiz nada ainda, nada. Meu senhor, eu preciso urgente editar, gente. Já não tô mais tão adiantada no canal, já começa a me bater um desespero. Eu tinha hoje também que dar uma lavada nos banheiros. Eu não sei se eu vou lavar hoje. Se eu não lavar hoje, eu lavo amanhã. Não tem problema. Tem problema. Geralmente eu faço de quarta-feira, né? Hoje é quarta. Mas se não, como vamos ficar em casa mesmo, que as academias não vão abrir, vamos pra labuta, né, gente? Vamos pra labuta. Mas eu vou começar a editar e vamos lá. Onde está o Cauã, gente? O Cauã não tá com a gente. Deixa eu contar pra vocês o Cauã, o que ele fez. A namorada dele, quando foi anteontem à noite, começou, porque ele conheceu o sogro, né? Falei pra vocês, ele tá todo feliz, gente. Deu tudo certo, graças a Deus. E ó, eu com a minha progesterona aqui sempre do meu lado. Aí ela falou, meus pais estão preocupados com você, meu pai falou pra você vir pra cá, pra você ficar seguro, pode ficar aqui em casa, aqui com a gente. Esse menino ficou com fogo no rabo. Não, mas porque eu tenho que... Não, Cauã, não vou deixar você viajar de avião com o tempo que vai estar, não vou deixar tal. Conversa, vem, ela me chama, considera isso, por favor, blá, 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 meu pai deixou ele ficar aqui, não sei o que, queria que ele viesse, eu vou ficar preocupada, não sei o que lá. Eu falei, mas eu não queria que ele viajasse assim de avião, não sei o que. Ela, não, mas se não puder viajar, eles cancelam o voo. E realmente eles cancelam, né? Mas eu fico meio apavorada, enfim. Conversar que vai, conversa que vem. Se ele não compra passagem pra ir, ele iria hoje. Ele ia hoje. Aí deu um problema na passagem, não deu certo. Olha só como as coisas são, gente. As coisas são como tem que ser. Quando você coloca nas mãos de Deus. Porque quando essas coisas acontecem com o Cauã, qualquer coisa que o Cauã faz, cada passo que ele dá na vida dele, eu coloco Deus na frente. Falo, Deus, por favor, isso desde que ele era pequeno. Cuida do meu filho, faça a sua vontade, que aconteça o que tem que acontecer. Que aconteça o que tem que acontecer. Enfim, não sei como, não pagou a passagem dele. Ele pagou, mas não deu o pagamento. Não, tipo assim, o cartão autorizou, mas não pagou, não fez o pagamento. Não sei como, pela parte da companhia aérea. Acabou que foi uma confusão. Calma, mãe, eu achei uma outra passagem aqui pra hoje, que foi ontem, terça-feira. Agora à tarde, mais barato. Eu acho que já vou cancelar de vez a outra, não vou nem tentar fazer o pagamento. Eu vou, o que você acha? Falei, faz. Que eu fiquei muito mais tranquila que ele foi ontem, porque ontem não tava chovendo, não tava o tempo aberto, o céu tava aberto. Falei, amém, Senhor, obrigado. E lá ele está com a namorada na casa dela. Enfim, gente, tá todo feliz. Eu tô muito feliz pelos dois. São muito fofos, eles são o casal fofurice. E é isso, gente. Só contando pra vocês as novidades. Tô começando a ficar com fome. Eu tô fazendo 14h30 de jejum. Olha, até que foi bom. Até que foi bom. Já eu vou comer, gente. Já eu vou comer. Que aí eu já consigo começar a edição aqui sossegada. E vou embora, entendeu? E é isso, gente. Quais são os planos? Olha, vai ser chato esse vlog. Pra você que já reclama aí que minha vida é sempre a mesma coisa... Esse vai ser mais chato ainda, porque a gente não tem como nem sair, né? A gente tem que ficar quietinho em casa. Mas é isso, eu vou trazer vocês nessa experiência junto com a gente.
tá arrumando a cozinha, ó. Eu tô aqui de boas editando e ele tá lá arrumando a cozinha lá. Nem tá vendo, ó. Ele nem viu ainda que ele está sendo filmado. Olha lá. Guardou as louças. Guardou a cozinha. A cara dele. Meninas, aprendam a escravizar o marido de vocês. Aqui comigo, me sigam para mais dicas matrimoniais. Olha lá, fazendo a comidinha dele. Só a dele, a minha ele não faz. Não quero. Ele tá bravo. Ele veio pegando a câmera. Que é? Você vai filmar o quê? Olha lá, continua na faxina, olha lá. Olha lá. Aí, gente, tá vendo? Isso aí é o casamento começando a dar retorno. É. Aí que dá retorno, tá vendo? Olha lá. Aí ele fica bravo igual o Cauã quando ele não para de filmar. Olha lá, meninas. Segue com muitos ventos. Tá dando cada pezão de vento. Gente, eu não fiz nada hoje. Tô com a minha bunda quadrada de ficar sentada. Ainda não consegui terminar o vídeo. Não fiz nada na casa. Mas tô quase acabando o vídeo. A hora que eu acabar, eu vou passar pelo menos um aspirador ali na cozinha. Vou dar sei lá, só um tapinha no banheiro. Ai, meninas, vocês são maravilhosas. Falando pro Fernando que a minha caixa do direct tá cheia de mensagem, então não tive tempo de parar pra responder. Vocês preocupadas comigo, gente. Eu fico tão feliz que vocês me amam. Ai, vocês são maravilhosas. Que estão preocupadas comigo, gente. Vocês são demais. Olha, a cozinha tá um brinco, hein? Passou o furacão aqui. O Milton não foi o furacão, o Fernando que passou aqui. Bom, meninas, eu falei com vocês mais. Eu achei que eu tinha falado, mas eu não falei, né? Eu dormi, gente. Dormi e não me arrependo. Eu tava ali editando, tava dando aqui. Sabe aquele sono que você não consegue assim, o olho fica assim, ó? Aquele barulhinho de chuva. Sabe aqueles barulhinhos de chuva que você coloca no YouTube pra dormir? Perfeito. Falei, não vou conseguir, eu vou dar um cochilo. Dei um cochilo de 35, 40 minutos. Nossa, tava tão bom, gente, que despertou. Eu tava no sono. E me deu muita preguiça de levantar, mas eu levantei. E aí vocês viram que o Fernando comeu lá a comida dele. Eu nem mostrei a comida pra vocês, acabei não mostrando. Comeu batata e frango, né, Fê? E eu comi só beliscation, gente. Só no beliscation. Eu e meus belisquinhos, né? Preciso voltar a fazer marmitinhas. Gente, não me julguem, eu sou assim. Eu tenho preguiça de comer um prato de comida. Essa é a verdade, eu assumo, eu tenho preguiça. Mas se eu deixar pronto, eu como. Logo mais. Logo menos, tá? Mas também não tenho muita fome, gente. Aí eu me acomodo, entendeu? Eu comi um quadradinho de chocolate. Sabe aquele coxinho que você dá tarde e você acorda com vontade de comer um docinho? Eu comi um quadradinho de chocolate 72% e comi aquelas bolinhas de proteína que eu mostrei pra vocês. Eu ia tomar alguma coisa. Ah, o Lift Detox. Na verdade, eu levantei pra tomar água e pra tomar aqui, ó, o meu Lift Detox. Tá acabando, mas ainda não acabou. Ele dá certinho para 30 dias. É que tem que tomar 2 por dia e vem 60 cápsulas. E minha irmã vai mandar outro pra mim. Ela já falou que vai mandar outro. Porque eu gostei, gente, que nem. Eu comentei, inclusive, no último vídeo, né? Que nesses dias que eu tive... Na verdade, o meu foi hormonal, porque eu tava dormindo mal e ficava sentindo mais fome. Então, assim... Apesar de eu ter sentido mais fome, isso aqui me ajudou a controlar, porque eu não comi igual uma louca, entendeu? Porque se fosse antes, eu ia sair comendo um monte de coisa que eu visse pela frente. Quando eu durmo mal e meus hormônios da fome estão desregulados, gente, eu não me controlo. É sério, é maior que eu. Mas isso aqui me ajudou nisso. E eu estou aqui, ó. Ó, com as minhas unhas, porque eu tô apaixonada por essas unhas, gente. Apaixonada. Agora lascou, porque se eu viciar nisso aqui, vai ser só branco agora. Entendeu? E é isso. Vou tomar essa aguinha, tô terminando a edição, vou terminar e fazer alguma coisa que eu tô cansada de ficar sentada hoje, né, gente? Sem condições, não tem como. Não tem nem como eu sair e fazer nada, impossível. Impossível, academia do condomínio fechado. Então vou tirar o dia pra descansar mesmo. Vou me mexer um pouquinho só passando o aspirador aqui e ver se eu dou um tapinha na cozinha, né? Ver não, eu vou dar. Eu vou tirar aí uma horinha que eu for sair pra caminhar e faço isso, entendeu? Já era. Pelo menos um tapinha, dividir em 2 partes. Como amanhã também não vai dar pra fazer nada, amanhã vai ter treino em casa, gente. Vai ser treino
meio HIIT, meio cardio em casa com o peso do corpo, só pra não ficar parada, porque senão eu vou ficar doida da cabeça. Olha isso, gente, parece que estão jogando água na janela, olha. Tá bem forte os ventos agora, olha isso. Olha isso, gente, quanta água! É muita água. Tá feito, meninas. Mais um pra conta, graças a Deus. Bom, meninas, nós vamos agora estamos fazendo tapioca. Eu comprei no mercado ontem. No mercado normal mesmo, na parte que tem, lá no Publix, na parte que tem as comidas internacionais, tem uma parte lá que tem umas coisas do Brasil, tem até Guaraná. E aí eu peguei a tapioca, tava barato, $3, R$2,99 na verdade. E aí nós vamos fazer agora tapioca com ovo e casquinha de queijo. Eu terminei lá de dobrar as roupas, a gente não limpou o banheiro. Não precisa rolar hoje não. Mas eu aspirei a casa toda, já dá uma outra coisa já. Meu banheiro não tá muito sujo não. Mas assim, coloca sal, preciso lavar. porque eu tenho salgado esse queijo. Não precisa não. Ó, você vai fazer tapioca aqui nesse canal? Estou tirando o ovo. Aqui, ó, meninas, isso aqui é do Fernando. Desmanchou toda a tapioca, porque a gente fez na frigideira grande e não deu certo. A gente não tem a frigideira certa. A minha fiz na pequenininha, ficou melhor, mas ainda assim quebrou um pedacinho, tá vendo? Só que ela fica muito titica. Mas tá bom, é isso. Meninas, já tomei banho. A gente comeu, tava gostoso. Tava gostosinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma matcha. Sim, senhoras. Agora são 6h30. Uma coisa que eu tô ferrada hoje, gente. Tô ferrada. Eu sei que eu tô. Eu não vou conseguir dormir cedo, porque eu cochilei. Mas tudo bem, gente. Não tenho pressa amanhã pra acordar. Não vou nem colocar o despertador pra tocar. Como eu falei, eu vou fazer um treininho HIIT em casa, mas sem pressa, entendeu? A hora que eu acordar eu faço. Amanhã lavaremos o banheiro, lavarei meu cabelo também, que tá precisando ser lavado. Hoje eu tava a fim de ficar mais quietinha mesmo, sabe? Só editando. Já estou feliz que terminei o vídeo. Isso já me deixa tranquila, que eu já posso depois começar, amanhã mesmo já posso começar outra edição. E é isso. Amanhã eu acredito que realmente nenhuma academia vai abrir, não. Vai ser só na sexta-feira. Mas tem uma outra, que é que o Fernando às vezes vai, há alguma possibilidade de ela abrir. Assim, se tipo o caso não ficar tão ruim, elas abrem. Eles abrem, né? Aí, de repente, talvez eu vá fazer um cardio, não sei. Mas treinar não. Vou fazer, como amanhã seria dia de superiores, eu prefiro fazer um treino. Eu tô, gente, pra comprar os pezinhos pra ter aqui em casa. Pra comprar. Lá naquela loja de $5, eles têm, gente, por $5,50. Não tem desculpa, né? É muito barato. E eu também tô doida pra comprar uma caminha de jump pra mim, pra ter em casa. Eu sempre tive, sabia? Quando eu morava aqui, sempre tive caminha de jump. Porque ajuda nessas horas, né? A fazer um cardio. E eu adoro ficar pulando igual uma doida.
É que eu sei alguns movimentos do jump, né? Eu já fiz aula de jump no Brasil, então eu gosto, acho muito gostoso. Eu acho que aumenta a serotonina assim muito rápido, dá aquele bem-estar assim muito bom, sabe? Enfim, é isso. Vou preparar aqui, vou tomar matcha e comer uma barrinha de proteína pra dar um docinho. Olha aqui, meninas, eu tava ali sentada no sofá e eu vi batendo na janela um galho, ó. Tá vendo ali que quebrou, ó? Ele quebrou, ele tipo raspou assim, sabe? Não chegou a bater, ele raspou no vidro, ouviu barulho. Olha lá, foi ali, ó, naquela parte que quebrou e que foi lá pra baixo, só que eu não consigo nem ver. Tô tentando ver, mas não consigo. Meninas, tá muito forte os ventos, as rajadas de vento. Olha. Não consigo mostrar pra vocês direito por causa do reflexo. Olha isso. Gente, tá bem forte. Agora são, acho que 9 e pouco da noite. E deu umas rajadas muito, muito fortes agora. Muito. É que tá muito ruim pra mostrar pra vocês com o reflexo do vidro. Nossa, Fernando, o vidro balança. O vidro balança. Olha. Aqui, meninas, deu fome, ó. 10 horas da noite eu comendo. Jesus. Iogurte com meia dose de whey, pasta de amendoim em pó e 15 gramas de granola, assistindo essa série, The Umbrella Academy. Aí, gente, bom dia. Está tudo no lugar, ó. Aqui tá o galho da árvore caído, que na verdade ele só ficou pendurado depois que eu vi ele não cair no chão. Ainda tá um ventinho. E muito bom dia, minha gente. Agora são... Ai, deixa eu colocar pra marcar. Oh, meu Deus. Agora são 9h53 da manhã. Esqueci de colocar o relógio pra marcar. Acordei 9 horas, gente. Assim, dormi péssimo. Eu tô quebrada. Quebrada, gente. Por quê? Eu acordava toda hora com o barulho do vento. Foi muito forte a madrugada inteira. Muito forte. E eu sentia... Antes de eu dormir, eu falei pra vocês, né? Na hora que batia o vento, o vidro vibrava da janela. A gente dorme do lado da janela. Eu ficava com medo de estourar a janela. Mas eu dormi na minha cama, né? Só que eu não consegui dormir, gente. Não consegui. Estou podre. Podre, podre. Mas tá bom, foi isso. Graças a Deus, assim, pelo menos aqui foi só isso. E não ficamos sem luz. Eu vi lá já no Instagram, tem umas pessoas que eu conheço daqui que ficaram sem luz. E aí vamos ver agora o que temos na rua. Se tem alguma árvore caída. A gente tá indo no Walmart andando, que é o único mercado que tá aberto hoje. O Fernando vai comprar lá a aveia dele. E aí já fica uma caminhadinha. O cardiozinho em jejum do dia, tá vendo? Ai, quem diria que eu ia conseguir fazer. Eu tô com meu colete. E aí na volta, como a caminhada é curtinha, ali tem uma árvore caída, olha lá. O Fernando vai indo pra casa e eu vou dar a volta completa no estacionamento do condomínio. E é isso, minha gente. É isso que temos para hoje, as notícias do dia. Olha aqui, meninas, ó. Uma árvore quebrou aqui, ó. Muita sujeira. Ó. É isso. Bom, meninas, deram informação errada pra nós lá sobre o mercado. Na verdade, o mercado tava fechado. Todos os outros mercados tá dizendo no Google que tá fechado. O Walmart, só que aqui do lado, falaram que tava aberto. Mas não tá aberto. Nossa, a gente formou uma piscina aqui do lado, num lugar que não tinha água. Literalmente uma piscina. Enfim, nós voltamos e o Fernando foi. Já tá nervoso de fome. O metabolismo dele é muito acelerado. Mas é que eu também tô morrendo de fome, gente. E não é normal, porque eu tô fazendo só 12 horas de jejum. Mas, como eu dormi mal, né? Tá explicado. Vai fazer 20 minutos só de caminhada ainda. Mas é isso. Aí eu resolvi dar só mais uma voltinha aqui no lago. Não peguei nem a parte do estacionamento, porque como é mais aberto, vem muito vento e vem mais chuva, sabe? Que começou a garoar, tá vendo? Mas é isso, gente. O dia hoje vai ser isso. Mais um dia parado assim mesmo. Hoje eu vou lavar o banheiro. Eu vou começar, acho que lavando meu cabelo. Tô pensando em chegar em casa
tomar um café da manhã. E aí eu já lavo meu cabelo. E aí depois eu coloco uns vídeos pra passar pro computador, pra começar uma nova edição. Enquanto os vídeos vão passando, eu vou lavando meu banheiro, entendeu? Otimizando o tempo. Já voltei, vocês viram, foi 25 minutos de caminhada. Tá ótimo. Melhor que nada. Tá bom? Bom não tá, mas é melhor que nada, né? Tô aqui parecendo uma doida ainda. O Fernando já tá com o café da manhã dele pronto, porque ele não fez o meu. Mas eu vou fazer aqui o meu, porque eu estou com fome. Porque aí eu vou comer e já vou lavar meu cabelo. Que aí já fico, pelo menos, já tiro uma coisa da lista, entendeu? Que na verdade nem lista eu fiz ontem. Nem lembrei de fazer lista. Mas aí eu fazer aquelas coisas que eu já falei pra vocês que eu ia fazer, né? Cauãzinho tá de boa na lagoa, lá com a namorada dele, curtindo o momento dele, na mesma casa que ela, como se fosse casado. É o teste, né, gente? Ficar o dia inteiro junto. Hoje ela não trabalha. Não trabalha não, hoje ela não tem escola. Ela faz curso de estética. E eles vão ficar juntos o dia inteiro, com certeza, né? Ah, gente, eu vou colocar um queijinho. Sabe que eu tava com vontade de comer? Muita vontade de bacon? Eu ia até comprar no mercado se estivesse aberto. Mas tava fechado, então não teremos bacon. Tá com bastante vontade. Uma coisinha assim mais salgadinha, né? E esse queijo ele é mais salgado, então ajuda. E é isso. Eu não vou tomar mate agora eu vou tomar o café, porque eu não tomei o café puro. O café puro não, o latte que eu sempre faço. Eu tomei agora o meu shot, não mostrei pra vocês, mas acabei de tomar. Assim que eu cheguei. Vou preparar isso, vou fazer uma maçãzinha cozida, que eu tenho uma maçã aqui antes que ela estrague. Ó, ela tá boazinha ainda. Vou fazer ela agora, cozida no micro-ondas. E um pãozinho daquele que fica no congelador. E é isso. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel lighter in the neon glow. As the leaves change color.
Ah, bom, meninas, já dei aquela geralzona na casa, tá tudo limpinho, a casa tá cheirosa, graças a Deus. Agora são 1h40, gente, olha como o tempo passa. 1h40 já. E aí eu vou secar meu cabelo, vou sujar o banheiro, né? Tô até com deixar o aspirador ali do lado, deve tá limpinho, só que meu cabelo tá caindo muito, gente. Nossa, tá ficando demais, tá falando pro Fernando. E eu tô com umas espinhas, gente, não sei porquê, eu tô com alguma coisa nos hormônios que tá desregulado. I don't know o que é, mas enfim, vamos parar de reclamar, focar no que tá ruim. Eu vou secar o cabelo. E aí eu vou colocar os vídeos em ordem e vou fazer um treininho, que eu prometi pra vocês, treino em casa. Vou fazer aqui no meu quarto, vou gravar um treininho pra vocês. Que assim também eu não fico parada, né? Mas assim, dá até pra eu caminhar. Só que eu tô pensando em caminhar no final do dia, se não estiver chovendo. Mas de qualquer forma, eu vou fazer um treininho com o peso do corpo, um treininho HIIT, do jeito que gostamos. Vou até ficar com essa roupa mesmo, gente. Vou nem trocar, entendeu? E é isso. Meninas, o cabelo já está seco. Agora que eu tô passando a prancha. Nossa, gente, eu tô quase com uma mecha de cabelo branco aqui. Tô parecendo a... Como é que é o nome daquela... Aquela mulher... A Cruella. Tô parecendo a Cruella. Que horror, gente do céu. A que ponto chegamos na velhice? Mas, como eu falei, eu vou esperar a semana que vem, eu acho, eu vou pintar. No meio dessa semana, porque... porque quase que eu falo o que eu vou fazer. Não vou falar ainda. Então eu quero estar preparada para este momento, entendeu? É isso. Não vou falar mais, vou falar demais. O que eu ia falar pra vocês? Queria conversar com vocês, bater um papo aqui rapidinho sobre pré-menopausa, gente. Pré-menopausa. Eu sei que nem todo mundo se interessa, nem todo mundo gosta, mas eu também sei que muita gente se interessa e muita gente gosta. E eu tava conversando com a minha irmã ontem, a minha irmã do meio, ela tem 37 anos, eu até fiz as contas erradas, viajei na maionese, tava conversando com ela, falando uns sintomas que ela tá tendo. Eu achei que ela tava com 35 anos, falei, Andressa, você tem 35 anos, você já tá na pré-menopausa, você tá com todos os sintomas, tá começando a ganhar peso, ela tá tendo ansiedade, tá tendo muita vontade de comer doce, porque não tá controlando, muita preguiça de treinar. Aí ela falou assim, você tá viajando, eu tô com 37. Aí eu falei, é verdade, fiz as contas erradas, porque a gente tem 5 anos de diferença uma pra outra, 4 pra 5, né? Agora eu fazendo 42, dá 5 anos. E realmente ela tá com 37. Eu falei, minha filha, você já está de fato na pré-menopausa. Eu com a sua idade já tava sofrendo horrores, que eu já comentei com vocês nessa idade, e eu não tinha ideia de que eu estava na pré-menopausa. Então eu falei pra ela, pelo amor de Deus, faça seus... Ela fez os exames, tá? Vou contar pra você o que aconteceu. Ela passou... O médico dela é um ótimo médico, eu já fui nele. É um ginecologista, é com quem a minha mãe faz reposição hormonal. O mesmo ginecologista da minha mãe. Só que eu acho que pela minha irmã ser muito nova, talvez ele ainda não esteja tão assim pra frente nesse sentido, sabe? De entender que a mulher quando está na pré-menopausa já tem que começar a repor progesterona. E aí... Ela falou pra ele, ela fez exames, falou, não, mas os seus números estão normais. Ela, não, mas eu queria fazer reposição hormonal. Não precisa fazer reposição hormonal agora. Aí eu falei pra ela, procura um endócrino, vai em outro médico e fala assim, olha, estou na pré-menopausa, da minha idade, minha mãe entrou precocemente com 42 anos, minha irmã entrou com 40, então eu quero fazer reposição hormonal, né? Se ela puder fazer, não tiver nenhum problema de saúde que impeça isso, que eu sei que ela não tem, então esse seria o melhor caminho. Mas enfim, gente, é isso que eu quero passar pra vocês, tá vendo? Os médicos nem todos estão preparados pra isso. E você, mulher que tá nessa idade aí, nessa faixa etária, 36, 37, 38, tá sofrendo com esses sintomas, de repente as coisas estão mudando e você tá assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu sou um fracasso, eu não tenho mais vontade de treinar, eu só quero comer doce. Para de se culpar e entenda que, gente, infelizmente, né, ou felizmente, a pré-menopausa tá aí. Infelizmente, porque assim, a pré-menopausa, como eu já comentei aqui no canal, é a fase mais difícil, na minha opinião. É a fase que você vai mais sofrer, porque você vai ver muitas mudanças e você vai estranhar muita coisa. Você vai estranhar o seu corpo, você vai estranhar as mudanças, oscilações constantes de humor, o excesso de ansiedade, até depressão, o sono ruim. Mas, como eu falei, a menopausa... Ai, gente, começou a aparecer um negócio aqui no meu telefone, eu fiquei desesperada. Falei, quem postou no meu stories? Eu postei, saí e não postou. Enfim, aí não fez o upload. A menopausa, eu já falei pra vocês, gente, que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Empoderamento total da mulher.
Lógico, gente, que a parte física é difícil, né? A parte de a gente perder os nossos hormônios, enfim, muita coisa envolve aí. E até a parte mental também, a parte do brain fog, que você fica aquela névoa mental, como se tivesse uma nuvem mesmo passando no seu cérebro, que você fica meio passada, sabe? Isso é devido à baixa de estradiol. Mas fora isso, gente, só o empoderamento que você vai ter nessa fase vale a pena, tá? Vale a pena. Mas você tem que se cuidar, você tem que fazer reposição hormonal se você puder e se você quiser, não é que você tem. Eu falo assim, gente, tem que fazer? Tem, mas você não é obrigada. Eu não tô aqui tentando te convencer a nada. Essa decisão é somente sua, não é minha, tá? Mas assim, gente, que melhora, a vida da mulher muda, você se torna uma nova mulher, isso é fato. Então é isso, eu quis compartilhar com vocês aí essa história da minha irmã, que ficou na minha cabeça, inclusive foi ontem, né? Foi ontem que eu falei com ela, e eu não comentei com vocês sobre isso ontem, tava na minha cabeça, falei, nossa, eu preciso falar sobre isso com as meninas no canal. E agora eu lembrei. Mas é isso. Vou terminar aqui meu cabelo. Ai, gente, eu odeio fazer isso. Vou falar pra vocês, olha, eu odeio fazer isso. Mas é necessário, porque senão eu fico parecendo a bruxa do 71, entendeu? E é isso. Aqui, meninas, eu quero fazer o treininho, mas eu vou esperar uns 30, 40 minutinhos, porque me deu fome. Né, já fez 3 horas que eu comi. Tomar aqui uma matcha e essas bolinhas aqui de proteína. Tem 10 gramas só de proteína, mas pra um snackzinho tá bom. Vou começar o treino agora. Eu coloquei o meu espelho lá da sala, dá pra vocês verem. Coloquei aqui na frente porque eu não gosto de fazer exercício sem me ver. É muito ruim pra mim. Bom, eu tô com uma roupa, tô parecendo uma doida, gente. Do jeito que eu fico em casa, só troquei a blusa e tô com a minha cinta de neoprene por baixo, ó, que me ajuda a suar a barriguinha. E tô de meia, né, só pra não ficar aqui descalça no carpete, porque tem gente embaixo. Então por isso que eu gosto de fazer no carpete, por isso tô fazendo no meu quarto. Essa parte do meu quarto, como vocês sabem, não tem móveis, não tem nada. A gente só tem a cama e o móvel da televisão ali na frente. Então eu adoro até que tem esse espaço. Quando eu comprar minha caminha de jump, eu vou colocá-la aqui, apesar que eu tenho planos de colocar uma penteadeira que fala, uma cômoda com gavetas aqui, entendeu? Mas enfim. E comprar um espelho também pra deixar aqui no meu quarto. Mas enfim, meninas, é isso. Vai ser um treino HIIT, somente com o peso do corpo. Eu vou primeiro fazer as 3 séries e aí na última série eu vou gravar pra vocês. Olha meu estado, ó. Tô suada. Fiz os 3 rounds. Por que 3 rounds? Eu vou explicar. E eu não vou ficar falando com vocês durante esse último round. Vou deixar o vídeo rolando e depois vocês vão entender, tá? Eu tô ouvindo aqui um som muito bom no YouTube pra me dar gás. Eu não quero esfriar e nem perder o ânimo, o pique, tá? São 4 rounds no total dessa sequência de exercícios. É um atrás do outro, tá? Um atrás do outro. Igual às vezes eu gosto de treinar também na academia, mais ou menos isso. Então, é um exercício diferente, um seguido do outro. Eu acho que no total, não tenho certeza, eu acho que foram 10 exercícios. Até agora deu 25 minutos, na verdade eu esqueci de começar no começo, o relógio de marcar, tá marcando agora 19. Só que no YouTube ali tá rolando a música desde que eu comecei, 24 minutos. Então 24 a 25 minutos, dependendo da sua velocidade. Lembrando que eu sei que não são todos os movimentos que vocês conseguem fazer, faça o que vocês podem, se não consegue pular, faz bem pulinho baixinho, apoie-se em algum lugar, flexões, faz com o joelho no chão, dá seu jeito. Como é que fala a palavra? Ah, gente, esqueci, mas é isso aí, vocês entenderam. Bora pro treino. Bom, meninas, embora eu já tenha explicado pra vocês mais ou menos como será esse treino aí de HIIT em casa, que vocês tanto têm me pedido, né, acabou saindo devido ao furacão, na verdade, né, eu ter ficado presa dentro de casa me obrigou a fazer. Comecei aí com polichinelos, tá, meninas, e como eu fiz o polichinelos? Eu sempre faço dessa forma quando eu faço esse tipo de HIIT. No primeiro round eu faço 20 repetições de polichinelos, na verdade eu comecei, olha a dancinha, gente, olha a dancinha, tava muito boa a música. Na verdade, nesse dia eu comecei com 30 repetições de polichinelos na primeiro round. Quando foi pro segundo round, eu fiz 35, depois 40, depois 45. Eu sempre vou aumentando de 5 em 5, mas apenas pro polichinelos, tá? Os outros exercícios, eu fiz uma média aí, gente, de 12 a 15, alguns chegaram a 20 repetições. Eu fui mais ou menos ali chegando numa falha, mais ou menos, até eu ficar bem cansada mesmo. Esse aí é um exercício especificamente que cansa muito, gente. Eu sei que talvez você não tenha, às vezes, resistência, né, pra fazer, mas treina a sua resistência. Se você não consegue fazer 10, não tem problema. Faz 5 repetições que seja na primeira, faz 3 repetições na primeira vez, tá? Vai se treinando até você chegar lá. Esse aí desses pulinhos aí, eu sugiro que você, se você não está acostumada, que você faça pulinhos bem de levinhos, bem curtinhos, tá? Eu vou bem alto porque já tô acostumada. Meus pés já estão acostumados com impacto, minhas juntas estão acostumadas com esse tipo de impacto. Se você não está, não faça isso em casa, sozinha, sem monitoramento de um
profissional com você pra você não se machucar, tá? A gente gosta de deixar isso bem claro, porque eu sei que muitas vezes vocês me veem fazendo esses exercícios e ele parece fácil, né? Pra mim é fácil porque eu estou acostumada. Mas se você não está, vá devagar, vá no seu tempo. Esse exercício eu gosto muito dele, gente. O que ele pega, Renata? Ele pega tudo, ó. Tô trabalhando os braços, fazendo força ali pra me segurar, as pernas, mas eu sinto bastante o abdômen. Na verdade, eu forço ali bem o abdômen e sinto ele trabalhando. Você não precisa fazer o tanto de repetições que eu fiz. Você pode fazer 5 repetições no começo até você acostumar, tá? Esse é outro exercício que eu gosto muito. Eu faço ele pro glúteo, mas ele é uma prancha, na verdade. Então aí você trabalhando o core, o abdômen, tá? E ao mesmo tempo o glúteo. Dá pra fazer com caneleira também? Dá, mas gente, é a morte, já vou te avisando, tá? É muito, muito intenso e cansativo fazer com a caneleira. Eu sugiro que você faça com uma caneleira leve se você for tentar. Esse aí a gente chama de Homem-Aranha, tá? Seria o Spider-Man aqui, porque, ó, parece o Homem-Aranha, né? E é um exercício também que eu gosto muito. Ele trabalha o corpo todinho, o corpo inteiro, e também trabalha o core. Eu gosto muito dele. Agora aí mais uma dancinha pra vocês, porque tava muito bom mesmo o som. E aí, o avanço unilateral. Fiz primeiro insistindo apenas em uma perna e depois passei para outra. A mesma coisa, tá? De 12 a 15, às vezes chegava a 20 repetições para cada perna. Tá aí um exercício que eu acho muito interessante e gostoso de fazer, tá? Para pernas e para os glúteos. O que seria muito bom seria fazer com um elástico. Nossa, ia dar um outro pau, a hora que você vai pro lado. O outro pau é ótimo, né? Bem gíria mesmo. Ia dar um outro negócio se você ia sentir mais, né? Com um elástico. Que eu não tenho no momento, vou comprar em algum momento. Mas mesmo sem, gente, nossa, você sente demais. Eu fiquei bem cansada fazendo esse exercício. Mas se você tem um elástico em casa, aproveite a oportunidade e faça com ele que você vai sentir a intensidade do exercício. Depois aí, pliometria, que é o pulinho de agachamento, abrindo e fechando as pernas. Gosto muito desse exercício também. Ele fica ali um exercício que você treina as pernas e o glúteo, ao mesmo tempo está fazendo um cardio, né? Porque você está pulando. Então eu acho ele extremamente interessante também para ajudar aí a você ter equilíbrio, treinar o seu equilíbrio, o seu impulso e também fortalecer o joelho. Olha o estado, meninas. Olha isso, ó. Pra quem disse que treinar em casa não funciona, tá? Fica o exemplo e a dica. Vocês estão vendo ali, ó, o espelho, tá vendo? Tava me olhando lá porque eu não gosto de treinar sem estar me olhando. Tá ali meu pijama jogado em cima da cama. Realidade, gente. Vida real 100%. Ai, espero que vocês tenham gostado desse treino, gente. Super valeu a pena. Morri. Foi 33 minutos de treino. 33, 35 mais ou menos. Mas olha, gente, é isso. Agora tô com uma sede doida, vou beber água. Olha isso, meninas. Tá parecendo Walking Dead. Vazio, ó. Vazio, gente. Assim, tem uns carrinhos na rua, né? Mas assim, em comparação do que esse horário aqui, né, Fê? Esse horário, gente, nós não saímos do lugar. O trânsito aqui é horrível. Mas tá aí, ó. É isso. Não tô vendo nada diferente por aqui. O mercado diz que tá aberto. Vamos ver. Mercado aberto, meninas. Ó, agora começando a chover, eu com o cabelo lavado, já vou lascar o cabelo. E tá uns ventinhos ainda. Uns ventinhos. É os restinhos, né, que fica. Bom, meninas, vamos fazer uma jantinha em casa. Mas, ó, ai, eu tô com fome, ó. Não tomei a proteína de sair de casa. Só a porta aberta. Comprei esse negócio que eu adoro, vou fechar já. Ele tem 11 gramas de proteína, pelo menos. Ó aqui, meninas, onde eu sempre passo pra andar, ó. Sujeira, ó. Aqui, meninas, o que nós compramos para comer é essa salada de frango. Como se fosse salpicão, né? É pronto já. Esse aqui a gente já conhece, já comeu antes, é bem gostoso. Pegamos esse aqui. O Fernando, não. Não vai comer nada, Fernando. Comer isso aqui também? Não, a gente está falando besteira. Falando que vai comer o quê, Fernando? Isso aqui, ó. Eu sei que você tá querendo dizer que você vai comer isso aí.
Sem graça. Ó, esse aqui a gente já conhece. Ele tem cranberries e tem salsão, pedacinhos. É bem gostoso. E esse aqui é o mais simples, tá vendo? Ó, gente, meu cabelo já subiu. Por quê? Eu suei, né, gente? Eu sabia que isso ia acontecer. Mas assim, eu tinha que lavar o cabelo e também não ia deixar de treinar por causa disso, né? Sujou, daqui uns dias nós lava de novo. Esse aqui é mais simples, tá vendo? Não tem nada. E aí a gente tem umas batatas aí que a gente comprou no Costco. Ah, vocês viram da outra vez que a gente fez, ó. Ela já vem temperada, ó. E aí nós vamos colocar na air fryer. E vamos... A luz tá péssima. Vamos usar a luz da geladeira. E aí nós vamos comer com frango. E é isso. Vai ficar gostosinho. Entendeu, né? Não, ele tá preocupado, gente, que eu vou filmar e ele tá de cueca. Eu falei, você só vive pelado nos meus vídeos? Já tô acostumada já, não é mais novidade. Ó, meninas, esses bolinhos, o Fernando quer que eu faça um bolo que a mãe dele faz pra ele, que ele ama esse bolo. Minha sogra passou a receita. Eu fiz uma vez já aqui, estando aqui. Tá em algum vídeo lá atrás. Ele é feito com esses bolos prontos mesmo, né? Aí no Brasil a gente usa o bolo Puma. Mas conta a história desse bolo. Minha mãe faz pra mim desde quando eu tinha, o quê? Ai. 8 anos de idade, que eu lembro. Eu não sei, você que tem que contar, né? Desde que ele tinha 8 anos de idade. É um bolo gostoso, gente, mas não é o meu... gelado, né? É, tipo um bolo gelado. Não é o meu favorito, mas é um bolo gostoso. Ele vai um creme que eu vou fazer daqui a pouco no fogo. Que vai... Eu vou dar a receita pra vocês, tá? Primeira coisa, vocês comprem, assim, 3 bolinhos Puma, de sabores diferentes. Pode ser de laranja, de chocolate, baunilha, o que vocês quiserem. E depois a calda eu vou mostrar pra vocês. Sei que vai creme de leite, leite, maisena e leite condensado. E também usa chantilly. E o granulado você não comprou, né, Fê? Ah, eu tenho. Esqueci, tem granulado. E é isso, ele tá cortando pra deixar pronto, que depois que a gente comer, eu vou fazer esse bolo para ele, que tá enchendo o meu saco pra fazer o bolo. Ó, meninas, tá aqui, ele colocou uma tonelada de batata que eu não vou comer tudo, sai. Fica me obrigando a comer as coisas, colocando um monte de comida pra mim. Não, tudo não! Tudo não! Você deixou só isso! Mas você deixou... Não! Agora. Você deixou sem nada. Pode colocar mais, Fernando. Viu? Mulher nunca tá feliz. Você bota pouquinho... Mas você colocou muito! Bastante. Não. Você Nossa. sabe que você colocou muito pra mim. Eu não Vê como se tá tudo bom. isso. Não, pode colocar mais. Olha, tá aqui, ó. Não. Uma tonelada de óleo. Não, olha o que sai da máquina. Foi da air fryer. E o frango. Tá muito quente, quase queimando a boca. Meninas, vou começar aqui a fazer o creme, ó. Ali estão os ingredientes, tá vendo? Leite condensado, leite. Tô esperando a minha sogra responder que ela não falou quanto de leite. Maisena, isso aqui é maisena. Eu não resisti, peguei um bolinho, ó. Ai, gente, pra experimentar, muito bom, muito bom. Nossa, meninas, como é que eu consigo fazer bolo desse jeito? Olha, parece me cheirando, que nem cachorro, olha. Ai, tá arrepiadinha, né? Ai. Uhum. Meu Deus, não tem sossego na vida, gente. Olha isso, não tem sossego, ó. Coitadinha da tia Rê. Fala aí se você também tem dó da tia Rê. Ó, eu tô aqui fazendo a mistura. Primeiro, ó, 2 colheres de sopa de maisena. Ai, meninas, eu vou falando no vídeo que eu sei que eu não vou lembrar depois da receita, que minha sogra não escreveu. Ela mandou no áudio. 2 colheres de sopa de maisena. Bom, vocês sabem fazer isso, né? Todo mundo sabe. Faz a misturinha aqui no leite. Vou deixar reservado aqui do lado. E aí ela falou mais ou menos meio litro de leite, que é o que eu vou colocar aqui dentro. E vou esperar levantar a fervura e jogar a mistura. Aqui, meninas, ó. 500 ml de leite. Tô perguntando pra minha sogra pra confirmar. Eu acho que vai ter que jogar já a lata de leite condensado. Eu fiz o ano passado, no final do ano aqui. Mas eu não lembro, gente. Não lembro. Não foi no final do ano. Foi mais ou menos uns 2, 3 meses depois que a gente chegou. Mas eu não me lembro. Spins around. You're there, ease my mind. É isso mesmo, meninas. Ela acabou de me confirmar. Misturo leite condensado com leite. Deixa ferver, aí eu jogo a mistura. E aí, vocês não esquecem que é lei raspar a lata de leite condensado. Se não raspar, a receita não fica boa. Delícia, gente. Em plena quinta-feira, eu raspando lata de leite condensado. Porque não tem dia certo, né? É o dia que você quer, entendeu? É isso. Ó, que delícia. When I was shy during the darkest times, as the leaves change color. Olha que fofinho, gente, que prendado, olha. Montando o próprio bolinho, ó. Meu pé hoje, né, meu? Eu tô no seu pé? Não, você tá no meu pé o dia inteiro, eu tô no seu pé hoje, né?
Você que tá no meu o dia inteiro, não é no meu pé, é na minha bunda. Tá colado no meu rabo o dia inteiro. Mentira. É mentira, Fernando? Mentira, filho. É cínico, gente. Olha o cinismo. Ai, gente, é muito bom esses bolinhos. Pra mim tem um pedaço de cada. Ó, eu vou colocar um no meio aqui assim, entendeu? Uhum. Tipo assim, limão aqui. Aí nós pode colocar o de cook. De quê? De cook? Isso aqui é o quê? Não sei, né? Alguma Chocolate coisa... chip. É, chocolate chip crumble, não é? Crumb, que tem crumbs. Chocolate chip, ó. Coloca no meio assim, ó. Então é isso, meninas. Ele vai montar e eu vou fazer aqui, ó, que tô aqui moscando. E o negócio não pode queimar, né? Mas a minha sogra falou... Ai, meu Deus. Minha sogra falou que é pra esperar ferver. Já já vai ferver. Aí eu vou jogar a mistura e eu mostro pra vocês. Ó, meninas, tá vendo? Tá começando a querer levantar fervura. Tá quase. Dando umas mexidinhas às vezes, porque ele forma às vezes uma casquinha embaixo assim, tá vendo? Ó, por causa do leite condensado, né? Do açúcar. Mas tá pra ferver. Olha lá, meninas, tá vendo? Começou a ferver. Eu vou abaixar o fogo. E vou jogar aqui a mistura da maisena com leite. E mexer até engrossar. Ele vai ficar um creme. Sabe aqueles cremes mesmo que se usa em bolo gelado? É isso que vai formar, entendeu? E aí vou mexer, mexer, mexer até engrossar. E a hora que engrossar o suficiente, eu vou desligar. Aí eu mostro pra vocês a hora que tiver pronto a consistência. Ó, meninas, tá quase bom, eu acho, ó. Ó, Fê. Ó. Tá bom. Você acha? Tá grosso, tá grosso. Ó, meninas, eu vou parar por aqui também, porque o Fernando não gosta que fica muito grosso, que senão o bolo não fica molhado o suficiente, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Se você quiser mais grosso, é só você deixar mais tempo no fogo e ficar mexendo. Agora vamos montar, meninas. Fê, só que se eu deixar isso aqui em cima vai queimar, né, meu amor? Porque ele tá quente. Não posso deixar ele em cima. Tudo assim, ó. Coloca aqui. A vergonha do ano é que nós não temos uma concha, né? Pra jogar. Essa é a vergonha do ano. Está na hora de comprar uma concha. Tem fio, não dá pra pegar. Tá ficando bem grosso, ó. Bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Maybe this is the season of love. Agora, meninas, ó, vamos jogar o creme de leite em cima também pra molhar o bolo. É dessa forma que minha sogra faz. Receita dela, original, tradicional, que o Fernando gosta. Na verdade, o creme de leite também é pra molhar o bolo. Pra deixar mais... Nossa, espirrou no meu nariz e no meu óculos. Deixar mais molhadinho ainda. Aí, bem de levinho, ó. Vocês vão espalhando assim. E aí, por último, vai o chantilly. Só que a gente comprou um chantilly, vocês vão ver. É um chantilly diferente, ele é bem grosso. Não é aquele chantilly de spray. Lá vende no Brasil, acho que é Chantibon que fala. Aí, gente, eu nem sabia. Eu acho que é Chantibon. O Mr. Branco sabe tudo. E eu aqui, ó, raspando o resto do creme na panela. Eu sou dessa, gente. Olha lá, meninas, é isso aí, tá vendo? Aqui chama Cool Whip. Só que ele é Eu falei pra você, você não vai conseguir misturar. O certo era você deixar na geladeira. Isso aqui é muito duro, ele não independente aqui, você não consegue. E ele é muito pouco, ó, ele é duro, ó. Entendeu? Aí nós vamos ter que esperar ele derreter um pouco pra nós conseguir colocar. Across town, trying to get to you.
no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies. Meninas, espero que vocês estejam me enxergando bem, porque já tá escuro, tá vendo? Tá escurecendo. Tô indo caminhar, não tá chovendo, mas de qualquer forma eu tô levando meu guarda-chuva na minha mão, porque se caso começar a chover, né, estou prevenida. Bom, fizemos aquele bolinho. Ai, eu belisquei, gente. Agora eu tô me sentindo cheia, porque doce é um horror, né? Você belisca doce, meu Deus do céu. Tá me dando aflição esse carro atrás de mim. Pronto, ele estacionou, tava me irritando. Eu falei, será que tá me seguindo? Enfim, eu belisquei lá o creminho, raspei lá leite condensado, comi uns 3 pedacinhos de bolinho, agora eu tô cheia. Mas tá bom. Encerrei 7 horas minha alimentação. E aí, agora só amanhã. O Fernando foi no mercado porque faltou chantilly. O chantilly foi pouco, aquele pote. Ele foi comprar outro, não podia esperar, né? Não vai nem comer hoje o bolo, gente. Porque ele não gosta de comer no dia esse bolo. Ele gosta de deixar o bolo tipo curtindo, sabe, na geladeira, pra ele comer outro dia. Então, ele falou, não, eu vou lá comprar, vamos comigo? Eu falei, não, eu vou caminhar antes que escureça. Ele foi lá comprar o chantilly e o granulado, tá, gente? Vai granulado também pra jogar em cima. Eu acho que é opcional, mas fica mais gostoso. Dá um crocantinho, sabe? Enfim, não vou conseguir mostrar pra vocês o bolo cortado nesse vídeo, talvez em outro, né? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar o meu dia aqui caminhando. Ai, como é bom, gente. Sou muito grata por poder caminhar. Por hoje, ó, a vida continua. Tá tudo bem, graças a Deus. Pelo menos aqui, né? Uma pena que tantos lugares sofreram tanto, gente. Nossa, eu tô vendo uns vídeos na internet. Tem lugares assim, gente, que estão detonados, gente, destruídos. A natureza é uma força muito poderosa, né? Mas enfim, é isso. Vou dar minha caminhadinha pra encerrar meu dia. Ai, gente, tá tão gostoso, tá friozinho. Deu uma boa refrescada esse furacão, gente. Deu uma caída aí na temperatura normal, né? Mas logo mais voltamos às normalidades. Aqui, meninas, vou mostrar pra vocês o bolo finalizado, que o Fernando finalizou com o chantilly que faltava e o granulado. É isso. Tomei banho, meninas. Voltei da caminhadinha. Vocês viram aí que deu 30 minutos certinho, cravados. E eu tô feliz, gente, porque hoje eu fiz 13.290 passos. Mas por que eu fiz tudo isso? Por causa da limpeza da casa. Até comentei com o Fernando que só da limpeza que eu dei na casa foram 2.000 e poucos passos. Então, foi muito bom. Vocês estão ouvindo o barulho do micro-ondas, que eu fiz um chá. Dessa vez eu não fiz na chaleira, porque eu tava com... Sabe quando você tá com pressa? Ah, vou fazer logo um micro-ondas que é mais fácil. E enfim, eu tomei banho, já lavei meu rosto. Agora vamos para o skincare de sempre. Estriol. Nada muda, gente. Sempre a mesma coisa. Não vamos mexer naquilo que está dando certo, né? Uma coisa que eu não fiz mais foi aquela massagem facial, sabe? Nunca mais fiz. Só que eu não vou ficar fazendo muito para não ficar produzindo mais oleosidade, porque eu já tô com umas espinhas, falei pra vocês, né? Então, para não ficar estimulando mais oleosidade na pele, eu não vou fazer. Eu tava pensando em fazer agora, mas eu acabei de pensar nisso, acho melhor não. E é isso. Aí eu uso também... Eu tinha parado de usar um tempo. Esse aqui tá acabando, né? Essa vitamina C aqui, essa suspensão de vitamina C da Ordinary, por causa da depilação. Eu ia fazer essa semana, a gente era pra ter feito hoje. Hoje mesmo, era pra ter feito hoje a terceira sessão, só que eles cancelaram, obviamente, por causa do furacão, né? Eles mandaram uma mensagem pra mim cancelando, que eu já esperava, né? E agora eu não sei quando que vai ser marcado de novo. Eu vou aguardar eles me chamarem. Mas é isso. Passando agora aqui o da Salve, hidratante antioxidante. Eu sei que eu mostro todos os vídeos, gente, meu skincare, mas é a minha realidade de vida, entendeu? É isso. E acabou o dia, né, gente? Porque agora são o quê? 8h25. Não tenho mais nada pra fazer. Eu vou só ali desligar o computador, porque hoje eu não editei, né? Eu só deixei preparado. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou tirar o dia amanhã pra editar. Amanhã é sexta-feira. E vou tomar meu chazinho
e vou dormir, gente. Espero que essa noite... Não, essa noite eu vou dormir, né? Eu vou dormir que não vai ter aquele escândalo de... Não vou passar esse óleo no rosto por causa das espinhas. Vou passar só no lábio, nos lábios. Aquele escândalo dos ventos, né? Então, em nome de Jesus, essa noite vai ser boa pra dormir. Essa noite vai ser boa pra dormir. Melhor noite que tem, a noite que você dorme. Quando você fica velho assim, gente, assim. Velho assim, gente, quando você amadurece, você dá valor às boas noites de sono. E é isso, meninas, eu vou ficar por aqui, vou encerrar esse vlog 48 horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não foi um vlog com muita coisa, mas eu quis compartilhar com vocês a experiência de passar por um furacão morando na Flórida, tá? Passei a experiência real pra vocês. Graças a Deus, né, terminou tudo bem. Pelo menos aqui, né, gente, como eu falei. Muitos lugares aí estão arrasados, né? Pessoas que perderam suas casas, seus comércios. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e gostam que eu compartilhe o meu estilo de vida aqui nos Estados Unidos com vocês, me deixe seu like, me deixe seu comentário. Não esquece de ripar este vídeo, compartilha com as suas amigas para elas conhecerem o canal e se inscreve se você não for inscrita. Um super beijo pra você e te vejo no próximo vídeo.